Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um projeto super legal, super especial que eu tô adorando acompanhar, que é o projeto Monstars do artista Suangelico. E ninguém melhor para falar sobre esse projeto do que o próprio Suangelico. Gente, antes de começar tudo, eu só quero pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal, compartilharem muito se vocês quiserem que eu traga mais artistas para falar de mais projetos do Mundinho Colecionadores. Comenta aqui embaixo qual vocês acham que eu deveria chamar, qual projeto a gente deveria conversar. E se você já fez tudo isso e quiser me ajudar de outra forma, você pode se tornar membro por apenas R$ 4,99. Você tem acesso a conteúdos incríveis, como comprinhas esquizo que eu faço no supermercado, review de Doritos, que tá um hit, grupo no Telegram com o react maravilhoso do documentário das sereias do Discovery Channel. Será que as sereias são reais ou não? Vamos descobrir. Então, seja bem-vindo, Suangelico! Oi gente, muito bom estar de volta nesse espaço super acolhedor que é o canal do Flori, que fala sobre moda, sobre boneca, então é muito a ver com o que eu faço e eu tô muito feliz, eu sou muito fã do Floriano e eu vejo os vídeos sempre, então eu tô muito grato de estar aqui pra falar do meu trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite, amor, você sempre é bem-vindo e já fazem, acho que o nosso último vídeo foi em 2021, então já passou da hora de ter esse seu comeback aqui no canal, né? Ainda mais pra falar de uma série tão legal quanto as Monstars. E pra começar, né, pra contextualizar, pra quem não sabe, as Monstars são a série do Suangelico, que ele faz alter egos de cantoras pop no mundinho de Monster High. A gente vai destrinchar elas aqui, a gente vai falar de um a um no decorrer do vídeo, mas antes eu queria saber de você, qual foi sua inspiração para começar essa série? De onde ela surgiu? Então, eu sou muito fã de cultura pop, no geral, eu amo consumir artistas, clipes, músicas. Do final do ano passado pro começo desse ano, eu tô vivendo uma fase muito legal da minha vida, que ano passado foi no meu primeiro show internacional grande mesmo, que foi o Rock in Rio da Kate, que teve também a Karol G, teve a Tyla. E daí eu fiquei muito feliz com isso. E esse ano eu fui no show da Olivia Rodrigo em Curitiba e no Gaga Cabana no Rio de Janeiro. Então eu tava vivendo muito sobre cultura pop e isso acabou respingando no meu trabalho. E daí, tanto é que a Lady Gaga e a Olivia, elas foram as primeiras Monstars que eu fiz e postei. Teve esse retorno que foi bem grande, maior do que eu esperava. E eu acabei continuando a série, eu fico muito feliz de estar tendo esse reconhecimento agora. E desde o começo você já planejava fazer uma série longa ou você fez essas duas baseadas nessa sua experiência e você não pensava em fazer mais, você fez mais por causa do engajamento que teve? Como foi? Eu esperava fazer algumas, eu tinha uma lista assim mais fechada, acho que eram 8, no máximo 10, que eram artistas que eu acho importantes pra cultura pop, fundamentais. E daí eu ia fazer baseado no meu gosto, só que acabou que o pessoal pedia muito outras artistas que eu não faço parte do nicho de fãs, mas eu acabo gostando de uma coisa ou de outra, tipo a Billie, a Chapel. E daí eu acabei estendendo essa série e eu estou fazendo com base no que me pedem, então vai vir mais e só aguardar. Tudo. E todas elas são monstros diferentes, né? Todas têm também esse trocadilho com o nome, que é uma coisa muito clássica de Monster High, eu acho isso o máximo. E para você definir a estética ou o parentesco monstro de cada personagem, o que você pensa primeiro? Você pensa primeiro no look, você pensa primeiro no nome? Como funciona o processo criativo? É uma coisa bem misturada, sabe? Tipo, a minha mente ela é bem caótica, então são peças que vão se juntando e acaba saindo alguma coisa. Primeiro eu acho que vem o look ou o parentesco, sabe? Se o artista tem alguma música relacionada, teve alguma estética relacionada a um monstro, já é uma coisa que eu pego e incorporo. Então, primeiro vem isso e depois vem o nome, que acaba sendo uma dor de cabeça de pensar às vezes. E você pretende fazer mais? Você tem um prazo para acabar ou você vai conforme seu coração for mandando, assim? Falando assim, eu não tenho algum prazo assim pra acabar, eu tô fazendo conforme o pessoal vai pedindo e também tem vários artistas que eu quero fazer ainda. Eu gosto muito de cultura pop, como eu já falei. E então, por mais que eu não seja fã de todas as artistas, eu acabo gostando de uma música, de um álbum, de um look. E daí eu acho interessante trazer. Vai ser uma série longa, pode ser que eu faça uma pausa e divida, assim, sabe? Tipo, série 1 e série 2.
Mas no momento eu não tô pensando nisso. E também tem várias artistas que eu gosto que não são não são tão famosas. E daí eu gostaria muito de fazer elas também, tipo a Pink Panthers, a Slater, a Maggie Liebman. Outras que eu curto, assim, e que eu sei que não teriam tanto reconhecimento, não teve muita gente pedindo. Só que, sabe, eu tô fazendo por mim também, porque eu gosto, porque eu me divirto. Só que elas vão demorar um pouco de sair, então não é uma prioridade no momento, mas eu acho que pode vir. Eu não tô me atendo muito a nada nesse momento, acho que nada é definitivo. E como você disse, né, é uma série para artistas que você gosta, é uma espécie de homenagem que você tá fazendo, que é muito fofo. Tem algum artista que você detesta, que você jamais falaria, jamais faria uma personagem dela? Ai, tipo, eu não vou falar, gente, desculpa, essa é uma pergunta muito complicada, mas quando eu não gosto de nada do artista, eu acabo não fazendo, porque não tem como eu colocar paixão em alguma coisa que eu não admire muito, em alguma coisa que eu não acho que vai ser icônico, que vai ser bonito. Então, eu poderia fazer por números ou por likes, só que eu não quero, porque não é uma coisa que eu me identifico tanto, assim, sabe? Mas outra pergunta, né, que todo mundo sempre faz nos seus posts quando você lança um personagem nova, que eu sempre passo um tempo em cada um, porque eu fico olhando os detalhes que eu acho muito lindo. E vou ver os comentários, todo post, todo mundo tá pedindo a Taylor Swift. Ela vem aí? Gente, vai vir aí. A Taylor vai vir, só que como ela é muito pedida, eu acho que ela tem que vir em um momento especial. E eu já tenho a ideia dela na cabeça, já sei que vai ser uma coisa muito legal. Os fãs vão amar. Eu gosto da Taylor, não sou o maior fã dela, mas gosto de alguns trabalhos mais antigos dela. Atualmente não me identifico tanto, mas eu gosto muito do Reputation, do 1989, do Lover eu gosto um pouquinho e gosto muito das antigas dela. Mas enfim, vou fazer uma coisa pros fãs e é isso que eu posso dizer agora, eu não vou me adiantar muito. Ai, que luxo, tô ansioso. E você tem algum plano? Você já tem um plano para a próxima personagem que vai sair? Qual será que vai sair? Você pode dar esse spoiler? Provavelmente, eu acho que a próxima que vai sair junto com esse vídeo, a próxima dele, é a Lana Del Rey. Muitos dos nomes dos canons, das ideias que eu fiz pra Monstars surgiram em Ever After High, porque eu e meus amigos a gente costumava escrever sobre isso, sobre Ever After High, e daí a gente inseria alguns artistas pop e a gente adaptava eles pra esse universo, e acaba que converge algumas coisas. Nem todo conto de fadas serve, mas alguns podem se passar por monstros. Então a Lana Del Rey é um deles. Eu fiz ela em 2018 como Lana Del Grey, que era um fantasma, com referência a toda essa coisa assim de dama cinzenta, da noiva abandonada no altar. Ela tava com o look de Born to Die, e daí eu quero trazer esse canon pra Monster High também. Eu acho que super se aplica, e daí eu tô pensando em looks que vão casar com essa estética. E é isso, gente. Podem esperar, podem olhar no meu Instagram, já deve ter saído ou ainda vai sair, tá próximo. E Suan, a gente já viu muita artista internacional, né? Você já falou que você se baseou numa ideia que você teve antes com as OCs de Ever After High, que eu também acompanhava, você tá na nossa bolha servindo cultura há muitos anos. E na época, eu lembro que teve um alter ego da Pablo no universo de Ever After High que vocês criaram. Você pretende trazer algum artista nacional? Você já pensou nisso? Ou é uma coisa que você está deixando acontecer? Minha mente, ela tá sempre trabalhando, ela tá sempre pensando em coisas, possibilidades, e eu acho que pode vir no futuro. Eu tô, de fato, fazendo aquilo que eu vejo o pessoal mais fazendo, e como a maioria do meu público é internacional, eu acho que eles não engajariam tanto nas nacionais, mas eu amo muito a Anitta, a Luísa, e outras artistas, então eu acho que pode vir sim. Algumas delas já pensei em, tipo, Luke, em Parentesco Monstro, e são... Sabe, tem uma que eu tô muito ansioso pra fazer, eu espero muito fazer, porque eu acho que é uma sacada muito interessante a que eu tive. Então, acho que pode vir, não vou dizer que vem, mas tô jogando no ar, gente. Resta seguir o Divo, né? Então vamos lá seguir o Divo e aguardar esses smashes no futuro. E esse é um projeto que você já falou, né? Que é muito especial pra você, que vem de um lugar muito especial pra você. E o que é que você mais gosta desse projeto, assim, no geral? Então, o que eu mais gosto é que, tipo, esse projeto é muito particular. Tem alguns projetos que marcam a gente, e eu acho que o meu último grande sucesso, assim, foi Monster Euphoria, que eu fazia cenas de euforia como personagem de Monster High. Na época teve muito do contexto da G3, que ainda tava pra ser lançada, mas a gente tinha informações de insiders
de coisas que possivelmente iam acontecer. Acabou que a história teve um rumo totalmente diferente, mas no contexto fazia super sentido e furou a bolha dos fãs de Monster High, os fãs de Euphoria e de cultura pop também gostaram muito. E foi meu primeiro grande sucesso. E daí, sabe, é meio estranho quando você faz uma coisa que tem muito reconhecimento, que se torna maior do que você. E depois, tudo que você faz não vai ter o mesmo alcance. Aí você fica meio, sabe, se comparando. Mas eu tento não me apegar a isso. Mas falando do que eu mais gosto, é tipo, a primeira coisa é que eu gosto muito quando uma coisa se torna maior do que eu, sabe? Eu acho que a gente que é artista produz pro mundo e vê pessoas compartilhando o seu trabalho, te elogiando e te dando sugestão, te dando feedback, é muito legal, é muito mágico. Só que esse em particular me deixa muito feliz porque meus amigos, eles comentam muito, tipo, sabe? Eu faço Monster High, nem todos os meus amigos, principalmente os da minha vida pessoal, assim, que convivem comigo, são fãs de boneca, colecionam boneca, então acaba que eles gostam dos meus desenhos, eles sempre elogiam, só que não é uma coisa tipo, ai, tô muito ansioso pra você postar, sabe? Só que nessa série, meus amigos, eles super entraram na pira, eles super elogiavam, comentavam. E isso me deixa muito feliz, sabe? Ver que eu encontrei esse ponto comum entre coisas que eu gosto e coisas que meus amigos gostam. Eu acho que música pop é isso, de unir as pessoas. E daí, como a maioria dos meus amigos LGBT, eles amam, sabe? Eles perguntam, ai, vai fazer tal artista quando? E daí, às vezes, eu faço tal artista pensando em um amigo meu e não conto pra ele pra postar de surpresa. E daí ele tem uma reação, sabe? Fiz isso com, acho que a Britney e tal. E também eu consulto meus amigos que eu sei que são fãs de tal diva pop sobre o backstory da diva pra fazer um trabalho realmente legal. Tipo, a Chappell Roan, eu separei uns 3 looks assim que eu gostava, achava icônicos. Perguntei, qual é o favorito do fandom? Me ajuda aí em qual que eu posso trazer pra uma Monster High da Chappell Roan. Então, eu gosto muito de ter essa troca. Meus amigos são muito especiais pra mim. E tá tendo esse carinho deles, principalmente, me faz muito bem. Então é minha parte favorita desse projeto. Ai, amigo, que fofo. É muito interessante realmente, porque os seus maiores projetos, assim, você consegue juntar Monster High com outras coisas de fora, e isso acaba juntando muita gente, a sua percepção de juntar essas duas coisas. Sim, tem outra coisa que eu queria te perguntar, que foi no início do ano, bem no início, eu acho que foi junto com o que você lançou o projeto. A Mattel, eles fizeram uma enquete lá no... Como é o nome? Aquele negócio que eles fazem de assinante? Do Thank Vote, amigo. O Thank Vote, que eles perguntaram lá se os fãs se interessariam por bonecas de divas pop, né? Por bonecas de cantoras e tal. E até agora a gente não sabe o que eles vão fazer com essa informação, se essa pesquisa foi realmente para lançar alguma nova personagem. Você viu isso antes de lançar ou meio que você foi meio que paralelo? Não, foi totalmente paralelo. Mas eu sou muito fã de Monster High desde o começo, desde 2010. E no começo da franquia eles faziam muita referência à cultura pop. Isso me deixava totalmente inspirado. Tipo, a Lady Gaga, no caso, ela aparece nos livros de Monster High da Lizzie Harrison. A Frankie, ela é, tipo, a maior Little Monster do mundo. Mas só que na série animada, que foi meu primeiro contato, eles falavam muito, tipo, do Justin Bieber, que era o Justin Bieber em Monster High. Os Jonas Brothers, que eram os Jonas Brothers, que eram mais famosos na época. E daí eu sempre pirava muito nisso. Teve a Madison Fear, que foi a primeira cantora pop a ter uma boneca e uma personagem Monster High. Depois teve a própria Zombie Gaga. E como eu sou um gay que coleciona boneca e gosta muito de pop, esses universos colidem muito. Então foi por isso que eu senti que, poxa, tinha que ter mais. E no próprio After High, acho que teve mais menções de artistas pop, como a Kate, a Taylor e a Gaga também, do que na Monster High, que eles pararam muito no começo de trazer essas referências. E daí eu quis reviver esse conceito e fazer visuais para essas cantoras. E de todas as que você fez até agora, se a Mattel chegasse para você e falasse, Mo, a gente vai lançar aqui as Celebrities e a gente queria um design seu, qual você pode escolher só uma, qual você queria lançar? Bi, essa é muito difícil, porque gente, vai soar muito
arrogante que eu vou falar, ou talvez egocêntrico, mas eu sinto que cada uma eu me supero. Então, acho que no começo de todas, minha favorita era muito a Beyoncé, que eu achava ela muito bafônica com a roupa, o cabelo, o salto. Só que hoje eu acho que a Britney Spears, ela. Tipo, ela foi uma coisa que tantas coisas convergiram pra aquilo dar certo. Então eu acho que se tiver que ter uma celebrity, seria ela, a Britney. Ai, seria hit de vendas, viu? Então, né, sem mais delongas, vamos começar a falar de cada personagem pra gente ver as inspirações, tudo que tem por trás. Então vamos começar da primeira, né, a grande lenda, a Vampire Olivia Rodrigo. Eu acho ela muito linda, amigo, eu acho ela a cara da Olivia, assim, a roupa é muito Olivia, as presilhas são muito fofas, eu gosto muito de como você mistura o estilo delas com as coisas de Monster High, porque isso é muito Monster High, até bem mais Monster High do que o que eles estão fazendo hoje em dia. E eu acho a roupa dela muito linda, eu tô meio obcecado por regata com calcinha e meia calça, que é uma coisa meio anos 2010 que tá voltando, né, tipo short com meia calça. Então ela com certeza é uma das minhas faves. Então, a Olivia, ela foi a primeira que surgiu, inclusive um fun fact muito engraçado dela é que inicialmente ela ia ser uma Banshee, porque a Era Guts tem muito dessa coisa da boca aberta dela gritando. E sabe, as Banshees elas são conhecidas por terem gritos assim. E daí eu já pensei, poxa, no cinto eu vou fazer uma fivela com uma boca e daí tal. E tipo, tá na minha cabeça. Só que um fun fact é que Vampire não é uma das minhas músicas favoritas do Guts. Então eu totalmente esqueci que existia. Eu tava no carro escutando Guts. E daí tocou Vampire. Eu, meu Deus, como que eu não pensei nisso? Tipo, ela fez uma divulgação, tem a foto dela com a dentadura de vampiro, e eu não pensei em Vampire de cara. E também a Era Guts, ela tem essa coisa de ter o vermelho também, que é uma coisa de vampiro. E daí foi como surgiu a Olivia Rodrigo. E como você escolheu o lookinho dela, assim, todos os looks da Olivia? Eu escolhi porque era o mais icônico, sabe? É tipo o que ela mais usa na turnê e tudo mais. Então não teve muito mistério, esse foi um bem assertivo. Eu tava pensando também em trazer o de Good For You, porque é o meu favorito, eu acho icônico. As luvas com o vestido, só que é uma era que, tipo, esfriou um pouco. Isso vai ser um tópico que eu acho que eu vou trazer na Ariana Grande, que o pessoal fala, ai, porque você fez uma era de muito tempo atrás da Ariana, mas eu vou me justificar em breve. Mas da Olivia eu quis trazer o do Guts, porque tá muito fresco, e eu também acho muito icônico, e ela é de vampiro, então conversou total. E a era antiga, apesar de ser a minha preferida, eu não escuto muito mais ela hoje em dia, mas na época que ela lançou, eu era muito discípulo da diva. Eu escutei o primeiro álbum, o Sour, a exaustão, mas ficou um pouco uma vibe de pandemia, não sei se você sente isso. E ela roxa, né? Porque né, a roxa é a cor oficial da Queen. Sim, e tipo, isso é uma coisa que eu sinto em Monster High, que a Elizabeth, ela não é roxa, ela é rosa igual a Draculaura. Então eu acho que seria tão legal se os vampiros de Monster High, eles fossem de cores diferentes, só que cores pastéis. A Elizabeth com fundo roxo, o Valentine ou a Gory, talvez um tom um pouco avermelhado, tipo um rosa diferente, não sei. Mas a Elizabeth eu realmente sinto que ela poderia ser roxa, então foi uma coisa que eu quis trazer na Olivia. E a próxima é, meu Deus, uma das mais lendárias, que foi a Zombie Gaga com o look do VMA 2009. Mudou a vida de todo mundo que assistiu essa performance na época. Eu lá com 9 anos não sabia como lidar com todas as sensações ao mesmo tempo. Eu acho que foi a mesma coisa que ela conseguiu replicar com essa nova era, né? Com o Gaga Cabana, o Mayhem, que já é uma personagem que já tem Monster High, só que você trouxe ela muito mais bonita do que a oficial, com um look muito melhor. E cara, eu amo essa daqui demais, demais, assim, os detalhes de osso e tal, que ela tem pela roupa, a cara dela de triste, de assustada, é igual na performance. Não tenho o que falar. A Gaga foi uma das artistas que tem tanta opção de look dela, ela é tão versátil, tão icônica, e ela é tão Monster High, e principalmente nessa primeira era dela do The Fame Monster e Born This Way,
que eu realmente não sabia o que fazer. E daí eu vi o TikTok, assim, me sugeriu o vídeo de paparazzi dela. I'm your biggest fan. Tipo, isso é tão dramático, isso é tão lindo. E daí eu pensando, ai, como que eu posso adaptar isso pra Monster High? E daí veio a ideia de fazer tipo uma harness, um cage, assim, no peito dela, que seria uma costela de... Uma costela humana, sabe? Um torso. E daí ele ia ter uma cruz no meio, porque a Gaga também usava muita cruz nessa época. E daí as gotas de sangue eu ia fazer elas de strass, de pedras. E também na bota da Gaga, se eu não me engano, nesse look, ela tem umas pedras vermelhas também pra simular sangue. E daí casou muito. E eu quis trazer muito desses elementos de ossos pra Zombie Gaga, porque a boneca da Zombie Gaga, ela não é uma personagem que tem muitos elementos monstruosos, ela só tem a pele acinzentada, e daí o resto era a maquiagem do look do Born This Way. E daí eu pensei, poxa, não quero trazer uma coisa que vai ficar sem molho, então eu arranjei um jeito de trazer esses elementos dos ossos, assim, pra esse look, e eu me orgulho muito disso, sabe? E eu espero ter traduzido a dramaticidade dela cantando naquele take do paparazzi. Ai, sério, o desenho tem muita emoção, parece que é realmente um frame printado. Eu gosto muito desse. Eu gosto muito também que o cabelo tá melado de sangue. Ai, cara, eu amo esse, velho. Eu não me lembro se o cabelo tem essa mecha vermelha no look original, mas eu acho que tem, amigo. Ah, verdade, tem aqui no moodboard, abafa. Não, mas ainda assim, ainda assim. A próxima é muito fofa, que é a Sabrina Carpenter de boneca, que eu achei muito fofo, porque... de boneca assombrada, né? Porque ela tem um vestido baby doll, e ela é muito doll. A pele toda quebrada, assim, de boneca assombrada. Essa daqui eu queria muito que fosse uma boneca de verdade, tipo... eu mataria pra Mattel lançar. Ela tá muito linda, a cabeça... ela... Ah, eu ia falar mal da cabeçona dela, da Sabrina, mas eu vou deixar passar. Vai que o som dela me xinga. Porque eu chamo ela de cabeçuda. Sobre a Sabrina, tem algumas coisas sobre ela que eu acho interessantes. Quando eu tava fazendo, eu troco muito com meus amigos, como eu já falei. E daí eu falei, ai, vou fazer a Sabrina de boneca assombrada, porque ela é muito doll, sabe? A Sabrina, ela é toda bonequinha, cheia de frufru. E daí um amigo meu, o Emanuel, ele falou, ai, faz ela de boneca de madeira, amigo. E daí eu falei, não tem como, porque a Sabrina, ela é toda uma boneca de porcelana antiga. Eu até coloquei no moodboard que você vê as bonecas tipo loira, com cachinho, o olho lente azul topázio. E daí a Sabrina, ela é muito isso. Daí pra mim não ia ter tanta graça fazer ela uma boneca de madeira só porque ela tem sobrenome de carpinteiro. E daí ela acabou sendo essa boneca de porcelana. E foi um monstro que não existia em Monster High, então eu fiquei batendo muito a cabeça pra como eu podia deixar ela monstruosa, porque Monster High tem isso de que a maioria dos personagens não tem tom de pele humano, e daí como que eu posso fazer uma boneca que vai ser um monstro? E tipo, a Sabrina tem muito o lance dela ser muito bronzeada, então eu não podia deixar ela pálida, que eu achava que ia meio que comprometer a iconografia. E daí veio a ideia das rachaduras na pele e a esclera do olho dela, que é um pouco mais escura, tipo da Spectra, pra justamente dar esse ar monstruoso pra ela. E, enfim, mas eu me orgulho muito, acho que ela é, sei lá, top 3 mais curtidas, então acho que deu certo. E outra coisa é o look. O meu favorito da Sabrina é aquele rosa com corset de coração. Eu acho lindo demais. Só que eu já tinha desenhado ele em um desenho da Olivia Rodrigo e da Sabrina como princesa e plebeia. E daí eu não queria desenhar ele de novo, porque ia ser uma coisa que eu já fiz. Daí eu tava olhando looks da turnê e esse é muito doll. Esse baby doll é muito bonequinha antiga e tal. Então foi uma ideia que eu descartei, o look rosa, por mais que eu ame e seja icônico. Esse foi meu critério. Ah, eu gosto disso mesmo, do olho dela ser brilhante, assim, ser tipo um azul quase branco, porque dá essa sensação de que é o espírito possuindo a boneca, já que ela é uma boneca assombrada. A próxima é uma das artistas que eu fiquei mais obcecado esse ano, que foi a Doechii. E você fez ela como um monstro do pântano. E eu gosto muito dela porque a Doechii, né, ela é uma mulher negra de pele retinta. E a gente já tem um monstro do pântano em Monster High, que é a Honey. E você fez ela com um tom de verde bem mais escuro, assim, pra remeter a ela ter a pele mais retinta, que eu achei muito lindo.
Eu acho muito lindo que você fez a fitinha que ela usa como se fosse uma joia. Ai, cara, muito bom. E esse look dela também é muito lindo. A bota é maravilhosa. Eu imagino que essa bota na boneca, se eles fossem fazer, deveria ser de tecido, né? Porque tem toda essa textura que eu acho que ficaria muito lindo em tecido. O cabelo dela tá muito lindo. Eu amo quando você faz trança. Me lembra muito aquela sua Oceã antiga, Kalisha. É a Kalisha? Sim, sim, ai, diva. Ela também usava trança, eu achava tão lindo. Eu adoro quando você faz trança, eu adoro trança no seu traço. Queria saber suas inspirações e seu processo criativo pra fazer ela. Eu conheci a Dolce de algumas coisas bem pontuais, só que eu nunca tinha parado, assim, pra escutar ela. E daí no Grammy, que foi um evento da cultura pop, sabe? Tipo, ano passado foi um grande ano pra música pop e eu fico muito feliz com isso. Eu tava vendo e daí eu vi a performance da Dolce e eu fiquei completamente hipnotizado por ela, porque ela é muito bonita, ela é muito boa. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, puta que pariu, ela parece a Honey Swamp, de Monster High. Ela literalmente parece a Honey, porque a Honey, ela tem o bocão, assim, e ela tem os olhos meio puxadinhos, assim. É a Honey, daí eu fiz um tweet no X, e viralizou entre os fãs de Monster High, e daí eu falei, gente, a Dolce é a Honey Swamp. E daí a Dolce tem todo esse background dela ser princesa do pântano e ter essas músicas que fazem referência. E daí eu falei, poxa, vou ter que trazer, né? Já tô desenhando artista pop em Monster High, vou ter que trazer a Dolce como monstro do pântano. E daí eu fiz ela, assim, sabe? Tive essa preocupação mesmo de como ela é uma mulher retinta, trazer uma tonalidade de pele escura pra ela. Assim como a Tyla e a Beyoncé também, eu tive essa preocupação de descer um pouco o tom na paleta pra justamente trazer essa representatividade, além dos traços faciais, é claro. Ah, é muito linda. E uma coisa que eu esqueci de até pontuar nos outros desenhos, mas que me chama muita atenção, porque todas tinham microfone, né? Mas o microfone dela eu acho muito lindo, velho. É uma mão de quê, essa mão? De galinha? É tipo uma mão de crocodilo, amigo. Uma garra, assim, uma coisa... pá! A próxima é a maior artista viva. A próxima é a Beyoncé, que você fez ela com o look da Renaissance Tour, se eu não me engano. Posso estar errado. Não, é da Renaissance Tour, né? Que eu gosto muito dos degradês da pele dela, das pernas dela serem pretas. Eu amo a sandália, porque eu amo sandália. Eu não sei como essa sandália seria feita na vida real, ela ia desafiar a gravidade. Mas é muito linda, a roupa é muito linda. O microfone dela ser aquele negócio de pegar mel também, eu adoro. O cabelo é muito Beyoncé, com essa iluminação, né? Eu não sei como chama, balaiagem? Não sei. Mas eu amo muito ela, eu amo o óculos. E eu acho ela cantíssima, acho ela muito Mugler. Então, sobre a Beyoncé, é uma coisa que eu faço quando eu tô escutando, é que quando eu tô desenhando, é que eu escuto a discografia do artista. E daí eu lembro que quando eu desenhei ela, eu tava escutando muito American Has a Problem. Eu não lembro nem se tipo, esse look é da performance de American Has a Problem, só que é uma música muito assim, que eu imagino o ventilador batendo no cabelo dela e pá! E daí eu quis trazer isso no desenho, do cabelo dela ser muito volumoso. E eu postei com essa música também, justamente porque foi a que mais me marcou no processo de fazer a Beyoncé. E daí, eu sou apaixonada por ela, eu amo como ficou o cabelo, o óculos, tudo. E a sandália é realmente uma particularidade. Monster High, ela teve uma abelha, que foi uma Creature Monster. E daí, ela tinha essa característica de ter degradê nas pontas. E daí, a Cupid, ela também tem isso de ter degradê nas pontas. E uma coisa que eu amo da Cupid é que o salto dela, a base dele é preta e a perna dela é preta. Então, você não sabe onde começa o pé dela e o que é a plataforma. E, gente, eu acho isso absurdo de lindo, porque sobressaem os detalhes do salto, que são aqueles corações de arame. Então, eu quis trazer isso na Beyoncé. Quis fazer, tipo, a base do salto toda preta. Um salto simples, assim, não um salto de objeto. Mas um salto simples até porque eu acho que ele representa muito o ferrão da abelha. Porque ele é uma coisa, pá, pontuda. Total. Nossa, agora que você falou faz muito sentido. Na minha cabeça eu tava com isso. E daí eu quis detalhar mais na panturrilha, com essas coisas que remetem mais à colmeia. Ai, sim. E é uma forma muito mais inteligente de fazer referência, né, a esse parentesco monstro dela, do que fazer um salto de objeto.
Ai, muito bom. Ai, eu amo ver coisa de designer bom, sabe? Eu amo a Beyoncé, acho ela muito linda e ela tem um dos face cards pra mim mais lindos, ela é muito linda. E a próxima é a dona, né, de 2024, com uma das eras mais icônicas do pop dos últimos anos, que é a Charli XCX, na sua versão de Monster High. Charli, é muito difícil falar, Charli XCX. Que eu amo, porque você juntou tudo de uma forma tão... que faz tanto sentido, porque ela é uma bruxa. E aí, ano passado foi ano de Brat, que tem a cor icônica verde Brat. Também foi ano de Wicked, e a gente tem esse imaginário popular de bruxa verde, etc, etc. Então tudo casou muito bem. O look dela é muito lindo, eu acho que é de um clipe, né? Essa roupa é de 365. É do clipe de Gas. É de Gas, pode crer. Que eu acho incrível essa saia que ela usa, que é tipo uns trapos. E na ilustração ficou muito linda. Eu gosto muito que ela tem a blusa da agulha, porque ela é tão Júlia. Ai, muito bom. A bota é muito linda, a roupa é muito linda. Ela é muito uma bruxa modernosa. Então essa daqui eu também queria muito, muito, muito que fosse boneca. Mattel, por favor, bora contratar o Swan e fazer isso acontecer, porque essa daqui, nossa, eu moveria montanhas, porque eu gosto muito do Brat, eu gosto muito da Charli, e eu gosto muito de como tudo se encaixa no design dela, então pra mim ela é uma das top 10. Eu sou muito fã da Charli desde 2017, desde que ela lançou o Number One Angel, acho que foi o primeiro álbum, assim, que eu parei pra escutar ela e que eu fiquei apaixonado. Então, ela é muito especial pra mim, eu fiquei muito feliz ano passado quando ela furou o nicho dela e todo mundo tava falando de Brat, de Charli, sabe? Foi um ano que eu me orgulho muito de ter vivido, assim, sabe? Foi um ano muito bom pra ser gay. Daí a Charli, eu fiz ela em Monster High, acho que em Ever After High em 2019, também como Charli XCX. Daí ela era uma bruxa. O look que eu usei foi o de Flash Pose, eu fiz a Pablo também, acho que a gente já comentou aqui que eu fiz a Pablo. Acabou que o Ken não casou, assim como o da Lana, que vai estar presente na série, deu trazer ela como bruxa. E também acabou que se alinhou com o conceito do Brat. O Brat ser verde, e daí as bruxas de Monster High também são verdes e, poxa, sabe? Tanta coisa funcionou E daí o tom de pele dela mesmo é o tom da capa. Eu literalmente selecionei a cor e usei pra fazer ela. E também tem um detalhe que eu amo, que as pessoas associam muito bruxas com verrugas e pintas. E a Charli, ela tem uma pintinha no canto superior da boca. E eu fiz no desenho. E tem o lance da camisa Sou Julia, porque na música é Sou Julia. E então, sabe? Foi uma que eu fiquei muito feliz de fazer. E também eu tava muito noiado com como eu ia conseguir passar a ideia de bruxa sem parecer clichê. Porque eu não queria fazer um chapeuzinho pontudo nela, porque, sabe, isso não é muito Charli. A Charli é muito uma cool girl. Então eu tentei trazer essa essência em outros acessórios. E eu fico muito feliz que deu certo. Ai, deu muito certo. Acho o design dela muito bom mesmo. E o microfonezinho com o poder saindo, porque, né, o autotune dela, eu amo. Sim, total. Isso é uma coisa também, na de 2019, de After High, ela também tem um microfone que sai o poder. E daí eu também escrevi uma historinha dessa coleção que eu fiz. E na história, quando a voz da Charli fica meio robótica, é porque ela tá recebendo alguma entidade ou lançando algum feitiço. Então, tem esse gag. A próxima é a nossa menina, né? Ela é a voz da geração, que é a Ariana Grande. A Ariana Grande como Ariana Grande, monstro da lâmpada. E o look dela é muito fofo, eu gosto dela ser rosa. Eu gosto que você fez o exoesqueleto aqui, que nem a Gigi, eu acho isso muito legal. O cabelo dela tá muito lindo, a roupa também tá muito linda. Eu amo essa bota. Essa bota também imagino que seria de tecido na boneca. E o salto é muito lindo. Eu fico olhando indo pra perto pra olhar. Ela é muito linda, eu adoro ela. Quais suas inspirações pra ela? A Ariana, tem algumas coisas que eu tenho que falar sobre ela. Ela também foi uma que surgiu na época de Ever After High. Foi a Diana e o David, que são amigos meus, que pensaram no nome Ariana Grande, que acabava casando com Ever After High. Ela era um gênio da lâmpada também, só que ela tinha pele humana e, enfim. O look dela era inspirado em No Tears Left to Cry, o que a Diana desenhou. E daí, em Monster High, eu pensei, poxa, acho que funciona também.
E Monster High tem esse fato que os gênios são muito associados com a astrologia. E na era Sweetener, na verdade a Ariana Grande em si, ela gosta muito de astrologia, de lua, estrela. O user no Snapchat dela era Moonlight Bay. E ela é muito pirada nisso. Tem várias músicas dela que fazem referências a isso. E daí isso acaba casando no look. E uma coisa que alguns fãs comentaram foi porque você fez ela com look de 2019, tipo, de anos atrás. E daí eu podia ter feito alguma coisa do Eternal Sunshine, só que quando eu tava fazendo essa série eu pensei muito, poxa, eu quero fazer alguma coisa que seja transgeracional, sabe? Uma coisa que várias gerações reconheçam como um look icônico. Porque não é toda diva, não é toda era atual que vai ter um look que foi tão marcante. Então, algumas divas eu trouxe looks de eras passadas, porque eu queria que a boneca fosse atemporal. E daí a Ariana é um desses casos. Tipo, esse look dela, eu acho que ele definiu o arquétipo do que você era ser uma popstar, como foi nos anos 2000 com a Britney. Eu acho que a Ariana, nessa nova geração, ela definiu muito desse arquétipo de popstar. Não tô dizendo que ela é a maior artista, nem nada, mas, inegavelmente, essa silhueta do look da Sweetener Tour, Thank You Next Tour, ela marcou gerações. Tanto é que, tipo, tem umas 4 bonecas que usam essa silhueta. A Kerry, que eu tenho aqui, da G3, ela faz referência a essa era da Ariana Thank You Next Sweetener. A Harmony das Mermaids faz referência a ela. A Kitty K da LOMG faz referência a ela. Então, esse look ele é muito icônico e pra mim não tinha possibilidade de eu fazer outra coisa que não fosse ele. Então, essa é minha escolha e meu mindset pra essa série no geral. Pode ser que eu não faça um look atual de tal diva, porque eu acho que o de alguma era passada dela foi mais icônico. Nossa, amor, você deu aula, é isso mesmo. A próxima é a Tyla, que eu achei muito linda. A Tyla não é uma artista que eu acompanho muito. As únicas coisas que eu conheço dela são a música Make Me Sweat, Make Me Water e o look dela de areia do Met Gala, que eu acho maravilhoso. Mas a boneca é muito linda. Eu amo Gladiadora. Eu amo ainda mais quando a Gladiadora chega perto da calcinha. Aí você fez isso, que já me ganhou muito facilmente. O look dela é muito fresh, um top com a saia jeans, uma mini saia, muito lindo. O cabelo dela tá lindo. Eu amo seus cabelos, cara. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso, mas eu amo seus cabelos. O rosto dela tá muito lindo. O microfone dela é uma sereiazinha. Eu também gosto que o tom de pele, como você falou, o tom de pele dela é um azul mais escuro, né? Pra remeter ao tom de pele dela na vida real, de humana. Que é muito linda, ela é uma mulher muito linda e eu acho que a boneca fez muita jus a ela. Eu gostei, que eu não sei se foi sua intenção, mas o brinco dela me lembra o brinco da Kala, de Assustadora Barreira de Corais. Então, sobre a Tyla, tem algumas coisas pra falar sobre ela também. Primeiro que, gente, pra arranjar o nome da Tyla foi babado, porque, enfim, ela tem um nome muito curto e alguns nomes a gente acaba tendo mais dificuldade de arranjar um trocadilho. Então eu tava, gente, não sei o que eu faço com essa menina, porque eu queria muito que ela fosse um monstro de água, porque o primeiro grande single dela foi Water, daí eu queria que ela fosse um monstro de água. Véi, como que eu vou adaptar a Tyla pra fazer sentido? E daí eu só pesquisei lista de peixes com T e apareceu tilápia. E eu, tilápia, acho que funciona. E daí foi como surgiu. Outra coisa, também eu cogitei fazer a Tyla como uma werecat, como um tigre, porque o nome do fandom dela é Tigress, e daí o nome dela ia ser Tigra. Só que eu queria mais fazer um monstro marinho, não sei, eu acho que eu tava sentindo mais esse caminho. E outra coisa também é que, agora eu vou dar uma militada, porque ano passado o pessoal tava falando muito, artistas da nova geração e tal, main pop girls da nova geração. E uma coisa que eu acho muito chata é quando excluem artistas pretas, sabe? Aí colocavam só a Charlie, a Chapel, a Sabrina, a Olivia e, sabe? Gente, bora olhar pra outros lados, tem muita gente talentosa. A Tyla é uma menina, assim, muito talentosa, muito bonita. E eu quis trazer ela nessa série justamente por isso, porque, gente, bora ser mais inclusivo no que a gente escuta, sabe? E daí, enfim, agora sobre o look dela...
Acho que não tem muito segredo. Foi o look de Push to Start, que eu acho muito bonito. E daí eu quis fazer esse top, assim, fazendo referência a algas marinhas. A pose dela, assim, tipo, o jeito que ela pousa, o cabelo dela, eu fiz pensando no nascimento de Vênus, que a Vênus, ela tá saindo da concha. E daí ela tem um cabelo super esvoaçante e meio ondulado. E daí foi a minha maior pira quando eu tava fazendo a Tyla. Acho que só isso, sabe? A parte de baixo dela é um short ou uma saia? Eu falei que era uma saia, mas agora eu tô em dúvida. Amigo, é um short. É um short. E eu acho que ela tem uns bolsos de fishnet, de, tipo, pra remeter a rede de pescador. Ai, muito lindo. Ela é muito linda mesmo. Tanto a Tyla quanto o desenho. Ela também tem o face card Never Declined. Muito diva. Os acessórios de alga também eu acho o máximo. As pulseiras de alga e tal. A próxima é a que você queria, né, que fosse boneca, se fosse pra escolher uma, que é a Britney Spears, de Britney Spears, que realmente é o que você falou, quando a gente, pelo menos quando eu penso em Britney, uma das roupas mais icônicas, os momentos mais icônicos dela, ela dançando com a cobra, e já remete automaticamente a ela com essa pose, então eu acho que tudo casa muito bem. Eu gosto de como, por ela ser uma górgona, ela tem as cobras saindo da nuca, como a Viperine, e aí ela segura as cobras, como ela segurou na performance. O look é muito lindo, muito Y2K. Eu amo esse sapato. Como você pensa nesses sapatos, meu Deus. E o rosto dela também tá muito lindo. E ela é meio albina, né? Ela é meio uma cobra albina, uma górgona albina. Tem essas coisas. Na verdade, a Britney foi uma que eu fiquei um tempo pensando, poxa, como eu vou fazer? Tinha gente pedindo Britney. E daí eu pensei, que look eu vou trazer e tal, Baby One More Time. E daí e se eu fizer ela de Britney Fears? E daí fiz ela uma fantasma com o look de I'm Slave For You, do clipe. Era o do clipe que eu tinha pensado primeiro. Só que aí, depois deu um insight na minha cabeça gente, tem a performance do VMA, que ela tem uma cobra, se eu fizer ela de górgona, e daí ela tem essa roupa que mostra muito do corpo, e eu posso trazer o corpo da Viperine, que é muito lindo, muito bem texturizado. A Britney Spears, ela é inspirada na própria cobra que tava com a Britney, por isso que ela é um branco claro, e eu acho que ela tem umas marcas no braço, assim, sabe? Tipo as do Juice, que são em um tom de amarelo. Eu acho que eu coloquei isso também. Eu fiquei muito com essa pira de transmitir a sensualidade da Britney nesse desenho. Então eu fiquei encarando, assim, a foto dela no VMA e tentei trazer isso pro desenho e eu acho que deu certo. E também tem isso dela tá segurando o cabelo como ela segurava a cobra. Acho que foram as maiores piras que eu tive nesse desenho e eu fico muito feliz que deu certo. E o sapato? Qual foi sua inspiração pro sapato? Então, o sapato, como a Medusa e as górgonas são da mitologia grega, na Grécia eles usavam muito gladiadora. Nesse VMA, a Britney ela usa uma bota, só que eu não tava sentindo muito vibe de bota nesse look. Achei que uma gladiadora ia ficar melhor. E daí eu peguei umas referências do Pinterest e fiz uma gladiadora de cobras com umas pedras que fossem casar com o look também. Então, essa que foi minha ideia. A próxima é uma das que eu acho mais fofas e que eu também mataria pra ter uma boneca, que é a Chapelle Roan. Como Chapelle Glow, que ela tá tão fofa, meu Deus, essa roupa é espetacular, esse sapato é incrível, ela tem as pernas que me lembram as pernas de Bonita Femur, né, com essas coisas de mariposa e tal. As asas estão muito lindas, o rosto com a make pálida e tal, bem Chapelle. As antenas dela fazerem parte do headband eu também acho muito fofo. Quer dizer, não fazerem parte, né? Que eu imagino que você tenha pensado que faz parte dela. Mas o headband complementa elas muito bem. Foi uma das que foi difícil de pensar em um look. Não porque não tinha, porque ela tinha demais. E daí alguns que eu levei em consideração foi o da performance dela, que ela tá inspirada na Odete do Lago dos Cisnes, que ela tá super freak, assim, com várias penas, e a maquiagem dela tá meio monstruosa. E é muito linda, eu pensei em fazer ela como uma arpia com esse look. O outro foi o da capa do Fall of a Midwest Princess, The Rise and Fall of a Midwest Princess, que ela tá bem rococó, e daí eu pensei, poxa, ia ser muito legal se eu fizesse ela como uma fantasma rococó, e daí no lugar das correntes flutuando eu fizesse pérolas, e daí ela ia ser toda meio princesa rococó, Maria Antonieta, nessa vibe. E daí teve esse também. Eu queria ver todas. Eu também.
Na minha cabeça todas existem. Mas esse daí é da borboleta que ela usou no Coachella. Tipo, eu não faço parte da fanbase da Chapel, só que eu dei uma pesquisada, obviamente, fiz minha lição de casa e vi que muitos dos fãs amam muito esse look, tem muito carinho por ele. Eu perguntei pra minha amiga e ela falou: o da capa é mais mainstream, mas esse é mais fan favorite. Daí eu, poxa, vou agradar os fãs da Chapel e vou fazer o que todo mundo gosta. E também eu tava pensando muito em não repetir parentesco, e daí eu pensei, se tem uma pessoa que pode ser uma mariposa, é a Chapel. E daí as mariposas, elas também têm essa coisa da dramaticidade. Em Monster High a gente tem a Luna Morpheus, que é cantora de teatro. E daí ela se sente atraída pelas luzes. E a Chapel, ela usa muito glitter, muito iluminador, muita pedra. E daí foi uma das sacadas. Inclusive, o nome Chapel Glow, o glow é de glow, que é brilho em inglês. Justamente porque ela se sente atraída por esse brilho e ela usa muito brilho nas roupas dela. Essa headpiece, você falou agora, porque eu acho que faz parte dela, mas na verdade nem eu sei se faz parte dela ou não. Porque eu tava pensando muito em Ever After High quando eu fiz, porque as personagens de Ever After High, quando elas têm alguma coisa assim, alguma particularidade, tipo a Kitty, que é filha do gato, ela não tem orelhas de gato. Mas ela sempre tem uma tiara que faz referência. E eu acho isso tão teatral que eu quis trazer na Chapel. Por mais que ela seja de Monster High, isso é uma teatralidade que eu acho muito legal. E daí as antenas da Chapel são de pedraria. Então eu realmente estava pensando mais como uma tiara do que como fazendo parte da Chapel. Só que estando em Monster High faz mais sentido ser parte do corpo dela. Então, sabe? São coisas que, tipo, eu como artista só botei no mundo e vocês que interpretem como quiser. Mas acho que pra Monster High faz mais sentido ser parte dela mesmo. Ai, legal. Nossa, eu fico... Quando eu paro pra ver elas de novo, eu fico olhando. Ai, velho, o brinco de casulo, sabe? É muito interessante. Nossa, muito interessante. Eu gosto como você consegue colocar tanto detalhe. Eu fico meio fascinado, sério. Eu sou fã de verdade, amor. Eu sou fã de verdade. Eu sempre tô vendo suas coisas. Eu amo, amiga. Eu também sou sua fã. Obrigado, amor. A gente se tinha tanto horrores. A próxima é pra mostrar que o Swan faz caridade sim, e já pode declarar no imposto de renda como caridade. É a arte da Jade, eu não sei nem como falo o sobrenome dela. Como um anjo biblicamente correto. Eu amei que você trouxe um anjo biblicamente correto como monstro, porque os anjos, como descritos na Bíblia, eles têm, né, essas coisas que são consideradas monstruosas hoje em dia, mas que são de um ser celestial, um ser elevado. E em Monster High a gente tem outros seres que são deuses, né? Como a Cupido, que é a filha adotiva de Eros, ou a Pulseia, que é a filha do... Poseidon. Como é o nome dele, do pai dela? Poseidon, amiga. Nemo? Netuno? Poseidon, mulher. Poseidon, na mitologia grega. Poseidon! Exatamente, obrigado. Poseidon, então, sempre tem, né? Então eu acho interessante trazer essa mitologia judaico-cristã também para essa lore de Monster High. Não sei se a Mattel teria coragem de lançar, mas eu também mataria por essa boneca, mesmo que eu não saiba direito quem é Jade. Brincadeira, eu sei, tá? Eu conheci Little Mix, sim, eu vivi essa era. Mas ela tá muito linda, eu gosto muito de que ela tem mais de uma asa, né? Eu gosto muito do terceiro olho, porque ela é um ser celestial. A roupa tá muito linda, o sapato com o salto de olho eu também acho maravilhoso, tudo com esses detalhes de pena. Muito linda, ela também me lembra figurinos de Lago dos Cisnes, não sei se é porque tem pena e tal. Mas eu acho ela muito linda, muito dramática. A lágrima de glitter eu também acho um luxo. E eu gosto muito dela, apesar de não ser tão fã assim da artista, eu gosto muito desse design. Eu sou um gay muito fácil de agradar, eu acho que eu deixo muito na cara as coisas que eu gosto, deixo muito na cara a minha estética, eu acho que eu me expresso muito bem sobre isso. E daí ela simplesmente lançou uma música que era Angel of My Dreams, com a estética toda angelical, sendo que meu nome no Instagram é Swangelical. E eu sou totalmente inspirado pela arte da mitologia cristã, católica cristã. E eu acho muito lindo esses anjos de igreja, eu também gosto dos biblicamente corretos, que são mais bizarros. E daí gente, precisava trazer isso. Ela fez uma performance no Brits dessa música. E daí eu vi também e achei muito linda o look que ela tá usando, inspirado na performance. E foi o que eu quis trazer nessa arte. E daí, como é Monster High, a gente já falou que tem essa coisa da cor de pele. Poucos personagens têm tons de pele humano. E daí eu fiquei, gente, não sei o que eu faço
porque eu já fiz uma personagem que era um anjo em Monster High, e daí a pele dela era branca. Eu não quis trazer a pele da Jade branca, porque ela é uma pessoa de cor, então acho que não seria tão legal da minha parte embranquecer ela literalmente, por mais que eu fosse manter os traços éticos dela. Outra coisa também é que, como as roupas do figurino são todas brancas, não ia ter contraste nenhum da pele dela com a roupa. Então não quero isso. E daí eu pensei, como é que eu posso tornar ela bizarra pra ela parecer uma Monster High? Daí foi esse caminho dos anjos biblicamente corretos, que tem vários olhos pelo corpo. E daí ela tem olhos em várias partes do look. Inclusive, ela tem um terceiro olho justamente pra remeter a isso. E ela tem essa tiara também que tem olhos e... Enfim, foi muito da minha pira de trazer a Jade assim, porque é um jeito de encaixar um anjo em Monster High pra ele ser monstruoso. A própria Cupid, ela é um ser celestial, um querubim em Monster High, só que ela tem esse plot dela ser um elemental de ossos. A Mattel simplesmente inventou monstros pra trazer ela com uma pele que não era humana, encaixar dentro da estética da franquia, por mais que ela tenha uma estética que seja romântica de contos de fadas também. Tanto é que depois ela entrou pra Ever After High. Deu uma carreira pra ela, né? Obrigado, Som Angélico, fazendo carreiras. E a próxima é a Heather LaRose, que é um monstro planta. Ela também é muito linda, eu acho muito fofo que o microfone dela é uma rosa. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito do vestido com o top de flor e tal, e com a saia que também remete a flores. O sapato é muito lindo, com a meia calça ela tem uma vibe, apesar de meio romântica, meio edgy, né? Porque rosas são flores, mas tem espinhos. Eu acho isso muito legal, a maquiagem dela me lembra a maquiagem da Amanita e tal, os outros monstros que tem esses cílios que não são exatamente cílios. Ela é muito linda também, eu gosto muito dela. E eu queria que você falasse mais sobre ela. Então, gente, a Heather LaRose, ela é uma cantora, in fact, literalmente ela tá nessa série. E ela é uma cantora independente que tá começando a carreira agora, e eu acho muito legal, porque ela veio me procurar, porque a série chegou nela e tava tendo um alcance surreal. E daí ela quis encomendar um trabalho comigo e queria que eu postasse também pra ela atingir um novo público, um novo nicho. E daí ela me procurou e me deu os detalhes. Ela falou que queria ser um monstro planta, porque casa com o nome dela, é LaRose mesmo, o nome dela. Só que aí o Heather a gente mudou pra Hethorn, que é de espinho. E daí eu conversei com ela me deu algumas referências de como ela queria que fosse o vestido e tal. E que ela queria estar conectada com flores. E daí a gente lançou no dia que saiu a música dela, Unhealing. E como forma de divulgação também. Foi muito dessa pira. Eu também conheci ela enquanto estava desenhando, eu escutei as músicas dela, ela é muito legal, ela faz uns pops bem interessantes, assim. Ela é linda também, foi muito legal desenhar ela, porque eu gosto de desenhar coisas bonitas e ela é uma diva encantadora. E só tenho elogios a ela, sabe? A gente fez um post em collab e ela tava lá respondendo todos os comentários, muito feliz pela atenção e reconhecimento que tava merecendo. E fica aqui pra vocês, de sugestão, quem quiser escutar o som da Heather, ela tá em todas as plataformas digitais e é uma diva. Ai, gente, que fofo. Então gente, se quiserem conhecer o trabalho dela, eu também não conhecia, mas eu conheci a partir do Swan, então realmente ela conseguiu alcançar novos públicos, a diva. Eu espero muito sucesso pra ela. Um beijo, Heather. Espero te ver no Grammy em breve. A próxima, falando em Grammy, né, quem nunca teve... A próxima é a Katy Perry, que eu adoro. Eu adoro essa arte, porque eu adoro essa era dela. Foi a última era boa dela. Ai, desculpa. A Katy Perry, gente. Não, desculpa, eu gosto do Prism. Eu gosto até o Prism, tá bom. Depois é difícil de engolir. Mas, eu não sei, essa aqui foi publi para o Alex Lamin? Não, mas ele me cobrou muito. A curiosidade, a Kate era uma das primeiras pra ter saído. Meu plano original era intercalar uma veterana com a novata. Daí ia sair a Olivia Rodrigo, Lady Gaga, Sabrina, Kate. Só que coisas mudaram no meu planejamento e eu quis seguir meu coração. E daí a Kate, ela já tinha sketch feito, ela tava só faltando renderizar.
E eu demorei meses pra terminar ela. Tipo, outras saíram na frente dela. Vocês podem contar quantas saíram na frente dela. Eu escolhi esse look justamente porque, assim como a Gaga, a Kate, ela marcou muito a minha infância. E esse look de California Girls eu acho muito bonito, muito encantador. Eu me lembro de quando criança tá assistindo esse clipe e ficar hipnotizado. E ele me marca até hoje. Tanto é que quando eu fui no Rock in Rio, eu fui com meus amigos e a gente combinou de cada um ir inspirado em um clipe da Kate. Daí eu planejei os looks de todo mundo, fiz esse trabalho de styling pra eles. E daí o clipe que eu escolhi pra mim foi o de California Girls, justamente porque é muito icônico pra mim, eu sou apaixonado por ele. E pra trazer ela pra Monster High, eu podia trazer vários monstros, assim como outras pessoas. Tipo, ela podia fazer uma múmia com Dark Horse, podia fazer uma mariposa com a era nova dela, o 143, uma mariposa futurista, no caso. Podia fazer um ET por causa de ET. Então eu quis trazer esse justamente porque é muito pessoal pra mim, é um look que eu amo. Monster High, ela teve uma Blob Monster de Creature Monster e teve as Sweet Screens, que foram meus grandes pilares pra construir a Kate Scary. E eu sou apaixonado nela, gente, eu acho ela muito linda. Eu quis fazer a expressão dela uma coisa assim, tipo, meu Deus, porque uma cena que eu amo do clipe é quando o ursinho, o Gummy Bear, dá dedo pra ela e ela fica chocada. Então foi uma coisa que eu tava pensando muito quando eu fiz. Ela realmente tem esse ar de inocência que a Kate passa nesse clipe. Eu também acho que esse é um dos looks mais icônicos da Kate, assim, quando lembra de como, quando ela moldou o pop na época dela. Esse é um dos mais marcantes. Ela é muito linda, eu gosto que ela tá derretendo, né? Lembra a Goliath, lembra aquele monstro que você falou, a Monstro Globe e tal. Sim, também foi inspiração. O corset cheio de doce é muito lindo, a saia balonê, a meia, tudo com glitter. Eu acho ela muito preciosa. Apesar de eu ter zoado, eu gosto muito da Katy Perry, apesar também das coisas que ela tá fazendo ultimamente. Mas eu gosto muito da diva. Respeito por quem veio antes, viu? Ela pavimentou um caminho, eu espero que ela se aposente e aproveite muito os frutos do que ela já fez e pare de tentar fazer coisa nova. Um beijo, Katy Perry, um beijo, fãs. E sempre estará na nossa memória, né? Ela realmente moldou uma geração, não tem como dizer que não, que ela não foi uma das maiores, porque ela realmente fez história. Um beijo, Katy Perry, de onde é que você esteja, do espaço ou da terra. A próxima é a Tate McGrave, que eu acho essa muito linda. A Tate eu também não tenho muito conhecimento da carreira dela, eu sei que ela existe e que ela tá bem irritada ultimamente. E eu também sei que ela bota a perna atrás da cabeça, então quando você trouxe ela com a perna atrás da cabeça... Na verdade eu descobri que ela bota a perna atrás da cabeça por sua causa. Porque eu vi essa arte e eu fiquei, uou, ela bota a perna atrás da cabeça e eu descobri que é uma coisa que ela realmente faz muito. Então eu adorei que ela é um Frankenstein, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a estética dela, mas eu adorei a perna dela tá saindo, eu achei muito fofo. O look dela ser bem simples, mas ser bem remendado também, eu gosto muito. Eu gosto muito do nariz dela, no seu desenho, ela é diferente do das outras e é uma característica bem realmente específica da cantora, que também é muito linda. Então eu adorei esse design, eu também gosto que você fez ela com vários tons de pele, porque ela é um Frankenstein, né? Então ficou um luxo. O salto me lembra o salto da Frankie Scusalti, que também tem essa coisa que eu achei o máximo. E eu gosto muito do look dela ser todo branco, porque fica tão clean. Ela é muito boa, essa também é uma das que eu queria que fosse boneca. Queria muito, ela é uma das minhas faves. Apesar de não conhecer o trabalho da diva, mas um beijo, Tate McRae, quem puder ajudar. Tá um biscoito, uma coisa. Então, a Tate McGrave, ela é uma história peculiar que eu amo contar, porque, mais uma vez, meus amigos moldando a minha cabeça e, consequentemente, moldando meu feed no Instagram e a vida de vários fãs. Basicamente, eu tava em Curitiba na época do show da Olivia Rodrigo, e daí eu cheguei de uma festa muito bêbado com alguns amigos meus, o Pedro e o JV, e daí eu fiz chamada com outro amigo meu que é o Egito, que desenha Monster High, e o Emanuel também. E daí eu tava resenhando com eles e tal, falando da vida, da experiência. E eu falei que eu queria ir pro Lola pra ver a Tate McRae. E daí a Tate tem esse clipe que é a Revolving Door, que ela coloca a perna atrás da cabeça. E eu tava extremamente bêbado. E eu falei, gente, seria tão genial se eu fizesse ela de Frankenstein colocando a perna atrás da cabeça e a perna descosturando, ou a perna descosturada, uma coisa bem Frank, porque a Frank tem esse rolê da perna dela sair quando ela faz cheerleader, e daí eu acho isso tão legal. E daí, quando eu fiquei sóbrio, eu falei, acho que é um caminho. Porque eu ia fazer ela com o look de It's Okay, I'm Okay, que é um que eu gosto. Só que ele lembra muito da Charlie XCX, que é o do clipe de Gas. E 2, ele também não é
é tão icônico assim. E o Revolving Door tava viralizando muito na época que eu fiz isso. Uma das barreiras era tipo, ai, como que eu vou fazer um look tão simples parecer tão Monster High, tão icônico? E também a Tate, assim como a Sabrina, é uma artista que eu vejo que ela se associa muito com a pele bronzeada dela. Então eu fiz esse tom de verde que é um pouco mais amarelado, alaranjado e um pouco mais escuro. E também ela tem mais de um tom de verde, justamente pra remeter a esse rolê dela ser bem bronzeadinha. Essas que foram minhas piras quando eu tava fazendo a Tate McGrave. E não sei se tem muito mais coisa, mas o sapato dela também foi inspirado na Frank Schools Out. O máximo de referência que eu podia colocar pra remeter a roupa, remeter ao parentesco dela, pra substituir a roupa que não é tão detalhada assim quanto das outras, eu tava colocando. Outra coisa também que é muito engraçada, gente, acho que ninguém percebeu essa, mas a Tate, na série toda, ela é a única que não tem um microfone. E isso foi uma coisa que eu simplesmente esqueci. Uma coisa que uma info, que você que não acompanha muito a Tate não sabe, é que ela é muito conhecida por dançar. Então, nas performances que ela faz, ela foca muito na dança e não canta muito. Aí o pessoal do Twitter fica zoando ela, chamando ela de dançarina e dizendo que ela não é cantora, que ela é dançarina. Então, ela veio sem microfone porque ela é dançarina, gente. Tava muito viciado no álbum dela quando eu fiz, então não é um desrespeito, fãs. Eu gosto dela, escutei muito o So Close to Watch, então, por favor, não despejem hate. Se eu não gostasse, não tinha feito ela. Exatamente, ele já falou aqui que só faz artista que gosta, né? Então, é uma homenagem mesmo. Uma coisa que eu acho especial dela também é que junto da Tilapia e da Do It Dial, elas têm um tom de pele que a gente não vê muito esses tons, né, nas monstrinhas Monster High, né? Ela tem um tom de verde oliva e tal, o tom de azul da Tilapia e o tom de verde mais folha, assim, não sei, porque eu sou muito ruim com nomenclatura de cor. Da Doichi também são tons muito únicos, eu gosto que você traz esses tons mais diferentes para a pele delas. Como eu não sou a Mattel, eu não tenho que me preocupar muito com o que é comercial e o que não é. Porque a própria Frankenstein foi um BO pra lançar ela verde, era pra ela ter tom de pele humano, isso não tinha nada a ver. Então as crianças e o Garrett lutaram muito pra ela ser verde. Então, muito disso vem da minha cabeça. E a Tate, eu quis fazer um tom de verde diferente da Frank, justamente pra manter a essência dela, da paleta de cores dela ser uma paleta quente bronzeada, e também fazer ela diferente da Frank pra não ser muito associado. A próxima é uma das minhas faves, além de ser uma das minhas faves de artistas, assim, daqui tá dentro da série. É uma das minhas faves porque eu amo Ciclopes. E eu amo ela, eu amo o design que se fez pra ela, que é a Billie Eilish. Primeiro, o nome é maravilhoso porque a pronúncia não muda do nome, mas o significado muda, que eu acho o máximo. Eu gosto muito de você pegar uma característica muito forte da Billie, que é o olhar dela, né? Esse olhar lânguido dela. E trouxe no Parentesco Monstro, que é um ciclope, que é uma das coisas mais marcantes, é o olho, né? Que é um olho gigante no meio da cara de um personagem. Então, eu acho que faz muito sentido. Ela tá muito linda. Ai, minha gata quer sair, só um momento. Eu acho ela muito linda, eu gosto muito do look dela. Ela tem ela tem um clash de estampas que eu acho muito lindo, eu gosto muito do sapato dela, cheio de olhos, que é tipo um tênis, né, cheio de olhos. Eu gosto muito como você traduziu o olhar, porque eu vejo o olhar da Billie Eilish nesse olhar desse ciclope, eu acho isso o máximo. Eu gosto do cabelo preto, eu acho ela muito linda, eu mataria por ela, porque eu queria muito que fizessem mais bonecas de Ciclope Monster High. Só tem a Iris, cadê, gente? Tem uma rama de vampiro, vamos fazer mais Ciclope. Vamos fazer a Celebrity da Billie Eilish com o som angélico, Mattel. Meu Deus, eu vou sair desse vídeo implorando essas bonecas tudo. Eu já tinha, ela foi uma das primeiras que eu pensei, Billie Eilish. E a Billie não é uma artista que eu consumo muito. Só que o pessoal tava pedindo bastante ela. E daí eu falei, gente, vou fazer. Tem algumas músicas que eu gosto, principalmente desse álbum novo, que, não sei, ela deixa de ser um pouco depressiva e lança algumas coisas mais que dá pra gente escutar em balada e tal. Aquela It's Over Now eu gosto muito. A própria Lunch é bem legal, que é o look que eu escolhi
pra esse desenho. E daí ela tem muito essa característica de usar essas roupas de tomboy, é uma coisa muito da Billie Eilish, ela é icônica por isso. Eu tava com um pouco de medo de fazer ela de Ciclope, porque, ai, amigo, vamos ser honestos, o Ciclope não é um monstro muito comercial, sabe? Não é uma coisa que você faz e as pessoas, elas acham muito bonitas de cara. É uma coisa que exige uma digestão maior. Eu tava com muito medo de desapontar os fãs e o pessoal que me segue. Não o pessoal que me segue já, porque o pessoal que me segue já é familiarizado com Monster High, então iam gostar. Mas os fãs, eu tava com medo de ser uma decepção pra eles, eu fazer ela com um olho só. Só que acabou que, tipo, o pessoal abraçou muito e isso me surpreendeu, que eles gostaram dela e tal. E eu fico muito feliz, de fato, porque eu tava inseguro, de fato, de lançar ela. Mas o pessoal gostou, os fãs gostaram, então isso me deixa muito feliz. E sobre o look dela não tem muita coisa pra falar. Acho que só faltou o óculos dela, que ela sempre tá usando agora. Que é uma coisa assim, técnico de TI. Mas eu podia ter feito, né? Mas passou, gente, passou. Já tá postado. A nossa diva sáfica. Ai, nossa, ela brilha tanto. Ai, eu amo ela. Eu amo Ciclopes. A próxima... Ai, essa é muito linda. É a Madison Beer, de Madison Fear, que não tinha como não vir, né? Ela tá na pose icônica do clipe, daquele clipe, daquela música que irritou, né? Como é o nome dessa música? Make Your Mine. Make You Mine, total, Oh Your Mine. Ah, eu gosto muito, ela tem um look que lembra a primeira boneca, só que você reformulou, né? O sapato é muito lindo, a saia é muito linda, a blusa. Eu acho que você até mesclou com o look desse clipe. E eu gosto muito do microfone dela também, o microfone dela é um dos meus faves. A cor do cabelo dela é muito linda, a maquiagem é muito linda, ela também é uma que tem um dos meus face card favorito. Eu amo muito essa também. Gente, pra mim a Madison Beer é a mulher mais bonita do mundo, então eu já tinha desenhado ela no estilo de Monster High, só que eu não tinha feito a persona Monster High dela, eu tinha feito só a Madison Beer no clipe de Make You Mine, nesse take que ela tá jogando o cabelo e olhando pro lado. Eu acho uma coisa linda, cinematográfica isso, sou apaixonado. Eu gosto muito da Madison, eu acompanho ela desde a época de Monster High mesmo, porque quando eu sou fã de uma coisa, gente, eu sou insuportável, eu viro um hiperfoco meu de falar sempre. Mas a Madison é uma artista que eu gosto muito, que eu não me intitulo fã porque eu não sei tudo que ela lança, não escuto tudo que ela... Tipo, não sou o maior fã dela, mas gosto muito dela. Acho ela muito linda e muito talentosa também. Tem vocais lindos, escreve músicas que são poesias. E Make Your Mine é uma quebra, porque a Madison ultimamente ela tava fazendo tanta música triste, tanta música de chorar, que eu gosto também. Só que Make Your Mine é uma música que é pra dançar na balada e marcou muito meu ano passado. Eu vivia dançando Make Your Mine nas festas e... Enfim, eu quis trazer justamente a cena que me deixa hipnotizado, que é uma cena muito sereia. Inclusive, tem um erro da minha parte que eu classifiquei ela como sereia na legenda, só que canonicamente Monster High ela é uma siren. Existe alguma diferença, existem discussões sobre isso, só que eu não vou entrar, então fica aqui, gente. Eu errei na descrição, era pra ser siren, mas o que vale é a intenção e ela tá muito linda. Eu quis adaptar o look de Make You Mine pra paleta de cores da Madison Fear e trazer esse olhar sensual que ela tem no clipe. Espero que tenha dado certo. Ai, essa sandália de concha é tão linda, meu Deus. E a última, por enquanto, infelizmente, essa é a última que eu queria falar mais, porque sempre tem uma coisa nova pra falar, porque elas são tão diferentes. É a Madonna de Múmia, que você simplesmente quebrou, break the code, porque ela é, tipo, a Madonna ser uma múmia, sabe? É tão autoexplicativo. Ela tá com aquele look icônico de Jean Paul Gaultier, que é muito lindo, com a calça, com o sapato que lembra o sapato... É o sapato, na verdade, né, da Cleo, do 13 Wishes. Ela tá muito linda, o rosto dela tá lindo, ela tá fazendo voguing, que é maravilhoso ela está fazendo voguing. O cabelo maravilhoso, o rosto lindo, você fez até o dentinho dela, que é uma característica muito icônica da Madonna, de Astema, então você trouxe. A make tá maravilhosa. Ai, que pena que essa é a última, enfim. Essa é um tópico, porque algumas pessoas falaram: meu Deus, se a Madonna ver isso, ela vai te bloquear, ela vai te processar. E, gente, óbvio que tem a piada da Madonna ser uma diva pop mais velha, só que eu não me atenho muito a esse etarismo, sabe? Eu trouxe ela como múmia, porque as múmias em Monster High são
monstros majestosos, como a Cleo e a Néfera. A Cleo é a minha Monster High favorita. E daí elas têm toda essa característica de ter a elegância. Elas são velhas, só que elas são super conservadas, elas transcendem gerações. Então imagina você ser tão icônica a esse ponto. Então eu acho que a Múmia tinha que ser a Madonna, justamente por esse fator. Ai, gente, a Cleo cresceu escutando Madonna na minha cabeça. Eu não era muito fã dela, só que ano passado teve a Celebration Tour. E meu melhor amigo, ele gosta muito da Madonna. E meio que eu entrei nesse hiperfoco dele por um determinado período de tempo. E eu comecei a escutar as coisas da Madonna. Então tem algumas músicas em particular que eu gosto muito. Enquanto eu tava desenhando a Madonna, eu também tava escutando vídeos sobre a carreira dela. E eu já sabia que ela era uma pessoa foda. Tipo, ela dava a cara a tapa por nós gays, pelas mulheres, por todo mundo, quando ninguém tava lá pela gente. Então, isso é algo tão grandioso. E essa mulher, ela é tão importante, tão transgeracional e, sabe... Ai, tudo bem fazer piadinha, eu também vivo fazendo piada com diva pop, só que, sabe, ela é icônica, porra. Ela é a Madonna, ela é a fucking Madonna, a rainha do pop. Muito disso surgiu, muito da Mamidonna surgiu justamente por esse poder que a Madonna exala. E eu quis trazer esse look do... Acho que é da Blonde Ambition Tour. Eu não sei aturar ao certo, mas eu sei que esse look ele é muito icônico justamente por ele celebrar o feminino com esse corset, sabe? Que tem os peitos pontiagudos, que de algum jeito também lembra pirâmides, como comentaram. E eu gosto muito de Vogue por ser uma celebração da cultura LGBT. E também, enfim, eu acho que é o mais icônico da Madonna e o mais importante também. Então foi isso que eu quis trazer com esse look e eu sou muito feliz com ela e com tudo que ela representa. Inclusive, um beijo pra Felipe, meu melhor amigo, que é o maior fã da Madonna que eu conheço. E é uma bicha nova, então ele não é velho, sabe? Ele não é... E me fez gostar de Madonna também. Porque realmente as músicas dela muitas não envelheceram mal, né? São as músicas que são muito boas, é pop, mas é um pop muito... são musicões, sabe? Tipo, músicas que você vê que foram bem produzidas, foram bem escritas, não é uma música que é feita em um dia, como muitos artistas costumam fazer, né? Ai, gente, nossa, que gostoso esse bate-bola, papo, como é? Bate-bola, jogo rápido, que luxo. Muito obrigado, sou Angélico, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar sobre essa série, que eu sou muito fã. Estou muito feliz de ter trazido você para a gente conversar sobre. E eu queria que você... não precisa você falar, mas se você quiser falar, eu vou deixar todas as redes dele aqui embaixo, né? Mas eu queria que você se despedisse e se apresentasse, enfim, o que você quiser fazer, o que vier no seu coração. Muito obrigado pelo espaço, Flori. Tô muito feliz de estar aqui. Minhas redes sociais são Angélico. Eu sempre trago coisas de Monster High, de cultura pop e das coisas que eu sou apaixonado. E eu gosto muito de compartilhar isso com todo mundo. Então tô muito feliz com todo o sucesso que essa série tá tendo. Queria agradecer a todos os fãs de pop que eu desenhei, que compartilharam, F6, artistas, todo mundo que fez esse babado acontecer comigo. E no mais é isso, sabe? Só gratidão pra vocês e também falar muito bem do Flori, que é um profissional maravilhoso. Eu amo muito os vídeos dele, sou fã de fato do canal. E eu acho muito legal como o Divo ele sempre traz conteúdo acadêmico atrelado a opiniões de moda e de cultura pop. Acho que é uma particularidade do conteúdo dele que eu amo. Então, mais uma vez, acho que se tivesse um espaço pra eu falar dos meus desenhos, tinha que ser esse aqui também. Então, obrigado, amigo. E tchau, gente. Beijos. Obrigado, amor. Tchau, gente. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum fã de diva pop. Sou Angélica, Monster High Floriano. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.